O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu que o uso do extintor de incêndio em carros, caminhonetes e triciclos de cabine fechada será opcional. Com a medida, a falta do equipamento não será considerada infração e nem resultará em multa. A medida do CONTRAN que determinava o uso do extintor ABC para todos os veículos é do ano passado. Mas, como o equipamento esteve em falta no mercado, o prazo foi prorrogado 3 vezes. A última data seria o próximo dia 1º de outubro. Quem era parado em fiscalização sem o novo extintor não era multado. Mesmo assim, muita gente comprou. Em alguns estados, o equipamento chegou a custar R$ 160. Agora que o uso não é mais obrigatório, qual será a opinião desses motoristas? Se pode salvar uma vida, tudo vale a pena. Aí eu acho que é necessário manter o extintor porque é uma questão de segurança, né? Para a gente trocar tudo de novo, né? Gasta dinheiro. Pagou quanto? R$100. Outros até concordam que o novo extintor deveria ser obrigatório para garantir mais segurança, mas a falta do equipamento no mercado foi alvo de críticas. Eu discordo no sentido de que se fosse para cancelasse antes das pessoas adquirirem novos extintores, né? Você chegou a comprar? Não, o meu já tinha, né? Deveria ter sido feito isso antes e não esse vai e volta. Cheguei a procurar. E não encontrou? Não. Não, ela estava em falta. Aí eu não comprei, senão eu tinha ficado no prejuízo. E quem está aqui para falar mais sobre esses assuntos é o advogado Márcio Andrade, especialista em direito de trânsito. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É viável o uso nos veículos, mesmo com essa nova decisão, essa não obrigatoriedade de usar o extintor? A pessoa pode usar se ela quiser? Sim, ela pode utilizar a partir do momento que ela saiba utilizar o equipamento de forma correta. O condutor normalmente não está preparado tecnicamente para utilizar esse tipo de equipamento. Então, naqueles pequenos incêndios que tem o início da ignição, que é provavelmente na parte do painel em que ele possa pegar o extintor e utilizar ele para poder sanar aquela ignição do incêndio, sim. Agora, se o incêndio for de grande monta, de grande vulto, até mesmo dentro da parte do motor, o extintor de 1 kg não vai resolver muita coisa. Se a pessoa continuar usando, optou por já comprou mesmo, não tem o que fazer com aquele equipamento, deixar lá no carro, continuar usando. Se ela for pega numa blitz, parada numa blitz, se o extintor, por exemplo, estiver vencido, que antes gerava uma multa, continua gerando, o que acontece? Não gera multa a partir do momento que não é mais obrigatório esse tipo de equipamento. Agora, se ela optou por utilizar esse tipo de equipamento no seu veículo, que ela utilize ele dentro da validade, utilize dentro das normas do Inmetro, para que, caso ela venha utilizar, ela tenha condições suficientes para poder extinguir o incêndio. Um extintor fora da validade não serve para nada? Absolutamente não, ela só vai estar carregando um peso morto dentro do carro. Como fica a situação agora de quem comprou esse extintor para seguir a legislação, para seguir a nova regra e foi surpreendido agora por essa nova decisão? Na verdade, se ele se sentiu ofendido com essa situação, ele pode recorrer à justiça, né? Mas só que ele vai entrar normalmente contra o Estado. Agora, a pessoa que vendeu, o comerciante que vendeu, ele não tem nada a ver com essa situação. Ele não vai conseguir ressarcir ele. Né? Olha, não vou poder mais utilizar, agora eu vou querer devolver aquele meu dinheiro de volta. Pois é, isso que eu ia perguntar. A pessoa não pode pegar o equipamento e lá devolver na loja. De forma alguma, que já houve um contrato de compra e venda ali, o comerciante fez o papel dele, ele foi lá e comprou de forma voluntária. Então, nessa situação, ele pode sim recorrer à justiça caso ele se sinta ofendido. Né? Principalmente aquelas situações de empresas que compraram para vários tipos de veículos, né? para a sua frota toda, ele sim, se sentir ofendido, ele pode recorrer à justiça. Agora, não está sendo impedido de utilizar, ele não está sendo proibido de utilizar. É um equipamento que possivelmente possa trazer um benefício para o usuário? Sim. Então, de uma certa forma, se ele tiver a técnica para utilizá-lo, que ele permaneça com o equipamento dentro do veículo. E agora, aquele dono de loja que abasteceu o estoque, comprou um monte de extintor para poder vender, ele também pode fazer alguma coisa? Porque a indústria não vai aceitar receber de novo esse equipamento, né? Na verdade, é a mesma situação que ocorreu com o usuário que comprou na loja. O comerciante, ele compra do fabricante, é um contrato de compra e venda, né? A fábrica, nesse caso aí, também não teve culpa, né, de ter saído uma resolução que pudesse retirar o extintor de incêndio da resolução 14 como um equipamento obrigatório. Agora, vai haver aí uma situação também que ele possa recorrer à justiça para saber se tem direito ou não, né? Vai caber o juízo avaliar essa situação.
Tá ótimo. Por enquanto, a gente volta no próximo bloco, continua a falar de trânsito, manutenção de veículos é o nosso assunto. Só peço um minutinho para o senhor, a gente volta daqui a pouquinho. Ok. Eu volto aqui no estúdio a falar sobre trânsito e, neste momento, sobre manutenção de veículos com Márcio Andrade, que é especialista em direito de trânsito. Só peço um minutinho que a gente vai ver uma reportagem antes sobre a manutenção de veículos, né? Já que é muito comum o dono de carro fazer a manutenção preventiva de alguns itens apenas em véspera de alguma viagem. Mas esse cuidado deve ser frequente para evitar dor de cabeça. A falta de uma revisão pode contribuir e muito para acidentes com vítimas. Imagina uma roda mal encaixada no carro que desprende e sai voando. Pois é, foi isso que aconteceu na BR-040, na divisa entre Goiás e o Distrito Federal, em abril deste ano. A roda atingiu o motociclista em movimento, que morreu no local. Neste outro vídeo, o carro da frente está com a roda praticamente solta. Repare o quanto ela está desalinhada. O flagrante mais recente foi feito pela nossa equipe. Encontramos este carro sozinho em uma rodovia do Distrito Federal, meio estacionado no canteiro, meio no acostamento. Não dá para saber se foi abandonado, mas alguns equipamentos do veículo estavam comprometidos para a condução com segurança, como, por exemplo, o retrovisor quebrado e a tampa do tanque de combustível aberta. Ficamos no local 45 minutos e o dono não apareceu. Dirigir sem os equipamentos obrigatórios estarem funcionando perfeitamente configura infração grave. O motorista que for flagrado nessa condição leva multa de R$ 127,59 e mais 5 pontos na carteira. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 5% de todos os acidentes de trânsito do país são causados por falta de manutenção básica nos veículos. Os casos mais comuns encontrados pelos policiais rodoviários são pneus carecas e problemas de sinais de iluminação. Ele é bastante importante, principalmente no período noturno. Os pneus normalmente carecas, que a gente verifica muito comum essa situação, e é uma situação gravíssima, porque em caso de necessidade, muito fácil o cidadão perder o controle do veículo, principalmente em época de chuva. Questões fáceis de resolver, de acordo com este gerente de oficina mecânica. Para ele, basta que o motorista fique atento aos sinais apresentados pelo veículo para evitar problemas básicos. O certo é você passar na oficina, né, dar uma conferida, né, no alinhamento, né, verificar a roda, ver se tem roda empenada, né, ver parte de pneu, ver se não tem nenhum pneu deslocado, né, e checar o balanceamento, né. Ficar sempre atento também no painel, né, questão de se o óleo tiver com problema, se estiver esquentando o carro, vai acender alguma luz no painel, né. E aí, doutor, nessa situação aí que a gente viu na reportagem, qual é a responsabilidade do dono com a manutenção do veículo? Bom, ele tem responsabilidade indireta, por quê? O veículo ele tem que estar em condições de segurança para rodar em via pública. Ele não pode assumir a direção do veículo sem antes checar todos os equipamentos obrigatórios, a parte de iluminação, de sinalização do veículo, para que ele possa conduzi-lo com segurança. Isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro também. Se o carro quebrar na rua por falta de manutenção, ele pode ser punido? Ele pode ser punido e também pode ser punido pelas consequências que causou aquela interrupção da via, ou até mesmo pode ter sido provocado um acidente em virtude do veículo estar parado na via por falta de manutenção. E ele também sofre uma punição se o veículo for reparado, se esse reparo for feito em via pública também. Então ele tem que retirar o veículo da via, deixar a livre circulação e fazer a sua manutenção no local apropriado. Vamos supor que aconteça um acidente numa rodovia, por exemplo, e que fique comprovado que o pneu careca, numa chuva, pode ter provocado aquele acidente em que houve vítimas. Essas vítimas, elas podem sofrer algum tipo de reparação? Esse dono desse veículo é responsabilizado? Bom, se houver a perícia e assim constatar que aquele acidente foi provocado em virtude da falta de manutenção, pela inobservância de algum preceito previsto no Código e também da falta de habilidade do cidadão e também por outros motivos, ele sim, a vítima pode pedir ressarcimento. Não esquecendo do DPVAT, que toda vítima de acidente de trânsito pode recorrer ao DPVAT também para pegar o prêmio de indenização a respeito do acidente. E esse motorista, ele é punido de que forma? Já que ele não fez o dever de casa, deixou o pneu careca, não cumpriu o que deveria? Se o juízo averiguar que a situação poderia ter sido evitada
numa circunstância que o condutor do veículo previamente pode ter colocado a vida de outra pessoa em risco pela falta de manutenção dos cuidados indispensáveis à segurança de trânsito, ele poderá ser punido sim. Administrativamente, só mesmo no momento que for feita a fiscalização e verificar o equipamento obrigatório, ineficiente ou inoperante. Agora, se já ocorreu o acidente e, a partir daí, verificou-se com a perícia que ele, sim, foi responsável pela falta de manutenção, ele poderá ser punido, sim, por essa situação. A justiça, nesse caso, não age de ofício, é preciso que ela seja motivada, né? Quem entra com ação nesse caso? Por exemplo, quem teve alguma perda, a vítima entra com ação para poder... Porque senão o motorista fica sem punição. Sim, a vítima pode entrar ou os seus sucessores. Eles podem ingressar na justiça e pedir o ressarcimento em virtude do acidente ocorrido e das maléficas que poderiam causar após esse acidente. Falta de combustível. Muita gente não sabe, né? Vai lá e abastece R$10, fica esperando acabar o combustível. Se esse combustível acabar numa via pública, seja numa rodovia, seja dentro de uma cidade, há algum tipo de sanção também? Existe previsão no Código. Ele fala da seguinte forma: ter seu veículo imobilizado em via pública por falta de combustível. Ele poderá ser punido administrativamente. E poderá ser punido também caso ele provoque algum outro tipo de acidente em virtude que o veículo estava ali parado. Agora, a fiscalização tem que comprovar que o veículo estava imobilizado por falta de combustível. Daí a presença do Estado. Nessas épocas de crise, por favor, não deixe colocar somente um pouquinho de combustível, né? Coloque combustível suficiente para chegar ao local de destino, assim prevê o Código. No caso de empresas, qual é a responsabilidade na conservação de veículos, no caso de transporte público, por exemplo, que reportagens várias no país inteiro mostram que alguns lugares têm um transporte público muito precário e às vezes difícil, até transporte escolar. Qual é a responsabilidade da empresa? Na verdade, é a mesma responsabilidade que tem o condutor de veículo comum. Ele precisa manter a sua frota em estado de conservação e segurança para que não provoque incidentes ou acidentes em via pública. Agora, no caso de empresas públicas, da mesma forma, a empresa que ganhou a licitação, que está promovendo o transporte público, ela tem, sim, que manter a sua frota em condições de utilização, em condições de segurança e higiene e conforto. E uma pessoa que sofreu um acidente também, que foi vítima de um acidente dentro de um transporte público, pode pedir reparação. Sim, ela pode pedir reparação, lembrando do DPVAT também, que ela pode ingressar solicitando o prêmio do DPVAT de acordo com as circunstâncias, e ela pode sim pedir indenização em virtude do incidente. Agora, há de se saber qual foi a responsabilidade, se foi da empresa, se foi do motorista ou se foi até mesmo de um terceiro. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei aqui com um especialista em direito de trânsito, Márcio Andrade. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.